difíceis na nossa vida. Essa semana nós recebemos algumas notícias que não foram muito felizes. Pessoas queridas perderam familiares, perderam filhos na flor da idade. E nós sofremos junto. Ver uma mãe, por exemplo, perder um filho é algo muito triste e inexplicável. Mas Deus é bom todo o tempo. E mesmo quando você estiver no meio do furacão, você sobreviverá. E é isso que eu vou cantar agora. Porque Deus está conosco em todo o tempo. Amém. Feras me cercarão na luta em que estou. Me sinto tão sozinho no caminho onde vou. Meus pés estão tão frios, o medo me alcançou. Olhei pela janela e vi a sua mão. E então olhei pra ti em meio ao furacão. E então olhei pra ti em meio ao furacão. Em meio ao furacão, lutando com o leão, eu sobreviverei, erguendo minhas mãos, pois eu sei quem tu és, também sei quem eu sou. Em meio ao furacão, te adorarei, Senhor. Feras me cercarão na luta em que estou. Me sinto tão sozinho no caminho onde vou. Meus pés estão tão frios, o medo me alcançou. Olhei pela janela e vi a sua mão. E então olhei pra ti em meio ao furacão. E então olhei pra ti em meio ao furacão. Em meio ao furacão, lutando com o leão, eu sobreviverei, erguendo minhas mãos, pois eu sei quem tu és, também sei quem eu sou. Em meio ao furacão, te adorarei, Senhor. No meio do furacão, adore ao Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso não é um ditado qualquer, está escrito. Ao medo, ao frio, às dores, sobreviverei, sobreviverei. Ao medo, às dores, aos frios, sobreviverei, sobreviverei. Em meio ao furacão, lutando com o leão, eu
sobreviverei, erguendo minhas mãos, pois eu sei quem tu és, também sei quem eu sou. Em meio ao furacão, te adorarei, Senhor. Sobreviverei em meio ao furacão. Sobreviverei, sobreviverei, sobreviverei. Quero cumprimentar a todos, dizer da minha alegria de voltar à igreja de Madureira. Eu já estive aqui em outras ocasiões com propostas diferentes da que eu tenho para hoje. Tivemos não faz muito tempo um encontro aqui, uma manhã de domingo, mas é muito bom estar com vocês. Muito bom. Eu vi aqui o Ivaldo cumprimentando, muita gente aqui nos acompanhando de longe, né? Deus abençoe vocês. São todos muito bem-vindos aqui na casa do nosso Deus. Combinamos há tanto tempo, não, Cleonice, essa vinda aqui. E eu quero saudar você, saudar aqueles que nos acompanham online. Confesso que estou bem preocupado aqui com esse primeiro banco aí de cima, porque eu me assentei aí hoje de manhã. Essa faixa aí é difícil, né? Vocês vão ter que ficar assim, né? Vou tentar ficar mais em cima para não atrapalhar vocês. Vi aqui também Cristiano hoje, vi algumas criancinhas aqui, me lembrei, eu tenho uma filha de 3 meses. Oi, mocinha. Oi, Jennifer. Eu me chamo Weber, fui apresentado pelo Ivaldo, tenho uma filha de 3 meses e tenho um filho de 2 anos. Eles estão na igreja de Campo Grande agora. E eu vi aqui quanta criança na igreja, não? Coisa boa. Coisa muito boa. Estou falando aqui mais um pouquinho para olhar aqui nos olhos de vocês. Mas eu quero te convidar. Eu estou me sentindo bem à vontade. Posso me sentir o pastor da igreja? Posso não? Tem certeza? Vocês têm certeza? Ok. Acho que não tem ninguém aí embaixo. Acho que todos já entraram, né? Vou pedir para os meus amigos. Denil, senta lá com Cleonice. Vai para lá, Rivelino, Misael, Ivaldo. Sentem lá. Depois eu vou precisar de uma ajudinha de vocês. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, a minha já está aberta. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Toda a nossa reflexão dessa manhã, ela vai se concentrar em um relato bíblico, de forma que se você abrir a tua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, você vai me acompanhar com todas as minhas ideias aqui nesse único texto bíblico. Eu tenho uma prática já conhecida de alguns aqui, eu gosto sempre, antes de ler a minha Bíblia, eu gosto de orar com ela aberta. Só que é uma prática um tanto particular, porque eu gosto de colocar minha mão sobre a Bíblia aberta, assim, é particular, como eu disse. Se você se sentir bem à vontade, coloque aí a tua mão sobre a palavra do Senhor e vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor revelou a tua palavra aos profetas. Queremos te agradecer, porque o Senhor os inspirou na transmissão da tua palavra. Nós vamos estudá-la agora, e queremos suplicar, Senhor, que dessa fonte de água viva possa jorrar esperança para nós. Nós temos a mão sobre a tua palavra, mas queremos mesmo escondê-la no nosso coração, e oramos no nome de Jesus, amém. O relato que eu vou ler no capítulo 5 do Evangelho de Marcos também se encontra em Mateus capítulo 8 e em Lucas capítulo 8, o mesmo relato. Por que é que, se o relato está em 3 evangelhos, eu vou lê-lo aos olhos de Marcos? Porque você sabe que todos os evangelistas, eles escreveram para um público diferente, com uma proposta diferente. Por exemplo,
O objetivo de Marcos é mostrar que Jesus, ele tem poder sobre o diabo. Por isso que as cenas de exorcismo são tão comuns no Evangelho. Ele quer mostrar que Jesus, ele tem poder sobre o submundo das trevas. E é por isso que eu vou ler o relato, que também se encontra em Mateus 8 e Lucas 8, mas eu vou lê-lo aos olhos de Marcos, ok? E eu leio o verso 1 do capítulo 5 e leio assim: Entre mentes chegaram, para um pouquinho, eu estive na classe de jovens, vi um grupo grande de jovens, gente aí estudando, se preparando para alguns cursos e concursos. Qual é o tempo, modo e pessoa do verbo chegar aí? Que eu acabei de ler, modo imperativo. Imperativo? Indicativo. Qual é o tempo? Tempo do chegaram. Me ajudem aí. Qual o pretérito? Imperfeito não pode ser. Imperfeito chegava. Pretérito? Eu cheguei, tu chegaste, ele chegou, nós chegamos, vós chegastes, eles? Quem chegou? Ok. Jesus estava chegando com os discípulos de uma viagem de 10 quilômetros. 10 quilômetros é distante da porta da igreja aqui, Denilson, mais ou menos onde seriam 10 quilômetros? Piedade? Abolição, piedade, 10 quilômetros, é longe não? Talvez hoje, na era dos motores a combustão, professor Rivelino, você entra num carro, sobe numa moto aí, entra num ônibus, se não tiver problema com tráfego aí, você chega rápido, né? Mas na época de Jesus não haviam motores a combustão, ok? Essa viagem foi feita de barco, e os estudiosos acreditam que as embarcações na época de Jesus não comportavam mais do que 25, 30 pessoas. Deixa eu voltar à pergunta, 10 quilômetros era longe? Imagina você entrar num barco aí que caibam 25 pessoas e viajar 10 quilômetros. Entra no barco, pega um remo, 10 quilômetros, longe não? Passaram a noite viajando, gente. A noite remando 10 quilômetros. O que foram fazer? Vocês aqui, ó, essa ala que agora está à minha frente, eu vou chegar a algumas conclusões aqui essa manhã, e uma delas já vou chegar na introdução, e a conclusão é a seguinte: Deus não faz nada por acaso. Tá bom assim? É por isso que quando você vê um jovem cristão encostado numa moça, dando um beijo nela, que seja, ele está namorando. Porque na vida cristã não existe nada sem compromisso e nada por acaso. Não existe. Deus não faz nada sem propósito. Não existe na linguagem divina isso de vamos ver o que acontece. Isso não existe. Mas continue comigo a leitura do verso. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem, me ajuda aí, um homem o quê? Eu vou começar também a minha reflexão como a homilética diz que não se deve começar, mas eu vou deixar a homilética ali e vou ter uma conversa com vocês. Eu vou começar pedindo desculpas, vou pedir desculpas a vocês. Vocês aí em cima, os que me acompanham, eu vou pedir desculpas, sabe por quê? Porque eu vou falar um pouquinho sobre o diabo. Possessão demoníaca. A Bíblia fala muito pouco sobre isso. Tem igreja que só fala nisso. Mas a Bíblia mesmo fala muito pouco sobre o diabo. Você não sabe quase nada sobre ele. O que você sabe do diabo? Vocês sabem também que a Bíblia afirma a existência de anjos bons e de anjos maus, aos quais ela chama demônios. Ela não diz que são seres humanos desencarnados, que são pessoas. Não tem nada disso. Nada disso. Na Bíblia não tem. Vocês sabem também que há uma diferença entre possessão demoníaca e influência demoníaca. A influência é quando o diabo age de fora para dentro. E a possessão? De dentro para fora. Vocês adventistas de muito tempo aqui, ó,
sabem que esse assunto já foi mais falado na igreja adventista hoje. Eu me lembro, na minha infância, casos de possessão ocorriam aqui e acolá. Verdade ou não? Pois eu já sou pastor dessa igreja há 12 anos, trabalhei em diversos lugares, diversas funções, e caso de possessão demoníaca, daquele método convencional, que a pessoa joga banco para o alto, e eu não enfrentei nenhum até hoje. Mas eu me lembro de, na minha infância, o diabo ter entrado numa pessoa dentro da igreja. Me lembro. Parece que eu estou vendo aquela cena. A pessoa mudou o tom de voz, e uma força descomunal, e aquilo... Por que isso não tem mais acontecido com tanta frequência hoje? O diabo parou de trabalhar? Por que não tem acontecido mais tanto? Vocês sabem que eu me lembro como que a nossa igreja lá em Belo Horizonte ficou depois do diabo ter entrado numa pessoa. O pessoal começou a chegar cedo na igreja. Bíblia, adventista, tudo com Bíblia no peito, assim, ó, ninguém escondendo mais Bíblia, lição de escola sabatina, até as criancinhas passaram a ter. Dízimo da igreja aumentou, todo mundo com medo do diabo. Amigos, quer seja por motivos errados ou não, o diabo não quer que você leia a Bíblia. Quer seja por motivos errados ou não, ele não quer que você tenha sua lição de escola sabatina, que seja fiel a Deus, quer seja por motivos errados ou não. Mas vocês sabem também que existem graus de possessão demoníaca. Existem graus. E nem todo mundo, o diabo, chega e... Não é assim. Há algum tempo atrás, fui visitar um casal de amigos em São José dos Campos, São Paulo. Eu não tenho fobia, mas tenho medo de altura. Tenho medo de altura. E pelo endereço do casal de amigos, eu percebi que seria um dia difícil para mim. Quando eu cheguei e olhei para o prédio que eles moravam, eu pensei, vai ser duro o dia. Chamei, vieram, subimos, o elevador subiu. Subiu. Quando eu cheguei em frente à porta da casa e abriram a porta do apartamento, a primeira coisa que se via era sacado a varanda. E como eu tenho medo de altura, a minha primeira reação quando vi a varanda, qual foi? Eu dei um passo para trás, tenho medo de altura. Foi minha primeira reação, mas eu fui visitar o pessoal. Eu ia passar o dia com eles. Eu ia almoçar com eles, eu ia passar o dia. E entrei olhando para a varanda, me assentei num cantinho, mas de repente caiu algo ali. De repente alguém disse, vem aqui, olha aqui minha estante. De repente, sabe como terminei o dia? Na varanda olhando para baixo. Existem graus de possessão demoníaca. Você está entendendo isso? Estão entendendo ou não? É mais ou menos assim, ó. A mãe pinta as unhas das mãos, a filha das mãos e dos pés. A neta se pinta toda e sai da igreja. Entenderam ou não? É mais ou menos assim. Vou dar outro exemplo. O pai chega 10 horas na igreja, o filho 11, o neto não vem mais. Existem graus. Vocês estão me entendendo? Mas existem também formas de possessão demoníaca. E nem todo mundo o diabo entra e a pessoa joga banco para o alto, gente. E nem todo mundo o diabo entra e a pessoa muda o tom de voz. Que isso, ei? Um dia, Jesus estava conversando com Pedro, discípulo. Conversando com Pedro, Jesus e Pedro. E de repente Jesus disse assim, ó. Arreda de Satanás. Quem que estava em Pedro? Existem formas de possessão demoníaca. Agora, é claro que a possessão demoníaca, ela se dá através dos nervos do cérebro. Deus tem várias formas de se revelar com o ser humano. Deus fala contigo de diversas formas. Verdade ou não? Mas Deus tem uma revelação direta. Deus fala contigo diretamente. Fala ou não? Você tem ouvido? Tem ouvido a voz de Deus? Assim, opa, filho, isso não. Fala ou não? Isso se dá pelos nervos do cérebro, possessão demoníaca também. Por isso que em alguns casos na Bíblia, você vê um possesso que teve um problema visual. O diabo afetou o nervo óptico dele. O outro teve um problema auditivo, afetou o nervo lá. Mas possessão demoníaca não é doença, gente.
Ah, pastor, esse pessoal da Bíblia aí, eles tiveram um ataque de epilepsia, foi convulsão. Então por que Jesus disse: sai, Satanás? Vamos parar esse assunto, né? Por que é que eu disse tudo isso para você? Por algumas razões. Perguntaram para uma menininha certa vez: menininha, como é que você vence a tentação? E a garotinha disse assim: é muito fácil. Todas as vezes que o diabo bate a porta do meu coração, eu peço para Jesus e recebê-lo. Ei, olha bem para mim aqui. Você tem que colocar Deus dentro da tua casa, dentro da tua vida, para que se o diabo vier igual Papai Noel, não tem Papai Noel, mas se vier pela chaminé, quem que vai receber? Se vier pela janela, quem que vai receber? Pelos fundos. Tem que colocar Deus dentro da tua casa, meu. A Bíblia fala pouco no diabo, mas nomes para ele ela dá. Verdade ou não? Antiga serpente, diabo, Satanás, sedutor, pai da mentira. Nomes para ele, pega Apocalipse 12, 9. Nomes para ele tem assim, ó. E João 10, verso 10 diz que o diabo é ladrão. Ladrão. Eu estou aqui na igreja de Madureira e a minha esposa está na igreja de Campo Grande com os nossos 2 filhos. Nossa casa está fechada. Quando nós saímos assim todos de casa, sabe o que fazemos? Nós colocamos em casa, em alguns lugares específicos, algumas coisas que nós não podemos perder. A gente não tem nada de valor em casa, mas às vezes você perde um pendrive que seja, uma informação, um computador, e a gente coloca em casa em lugares específicos. Sabe por quê? Porque quando o ladrão entra na casa da gente, ele rouba o quê? Rouba o quê? Me ajudem vocês aqui, rouba o quê? Vocês em cima, quando o ladrão entra na casa da gente, eles roubam o quê? É tudo aquilo que a gente tem de... Ladrão não pega aquela sacola de roupa boa, mas que você não usa mais e está guardando para dar para alguém, não. Ladrão não pega o lixo e leva para o lixo do prédio, não. Quando o ladrão entra na casa, ele pega o quê? Tudo que a gente tem de quê? O que você tem de valor? Diabo é ladrão, o que você tem de valor? Ei, garotada, vocês aí em cima, o que vocês têm de valor? Eu fui pastor de um garoto há um tempo atrás. Menino novo, criado na igreja, nos caminhos do Senhor, família lutando para criar os filhos ali. Mas o garoto com 17 anos, ele fez algo que não foi legal. Ele tomou uma atitude de algo que ficou público, e assim, uma atitude muito ruim para a vida dele, para a família, para a igreja, para tudo. E o que a igreja fez? A igreja se reuniu para conversar sobre o que ele tinha feito. Igreja tem que fazer isso ou não? Tem ou não? É obrigação de uma liderança de igreja conversar sobre alguns assuntos. Obrigação. E a igreja se assentou e disse: olha, aconteceu isso, a situação é essa. Conversamos com ele, e a liderança da igreja conversou e fez uma proposta. E eu disse para a comissão da igreja assim: eu quero ir à casa dele. Fui à casa dele com minha esposa, era um garoto conhecido nosso, e cheguei à casa dele e disse: fulano, vem cá, vamos conversar. Aconteceu isso. E quando eu comecei, ele disse assim: pastor, o senhor não precisa nem falar, eu não quero mais saber daquela igreja. Há 2 anos atrás, a igreja se reuniu para falar de mim. Agora a igreja se reuniu para falar de mim. A igreja não tem o que fazer, que só fica falando de mim. Falei para ele: você queria o quê, rapaz? Você queria o quê? Queria que a gente visse o seu problema e ficasse calado? Batesse palma para você? Você errou, rapaz. Minha esposa achou que eu fui duro com ele, mas não fui. Queria o quê? Final da conversa, ele sentou e falou: tá bom, pastor, eu vou pensar. E eu disse para ele: rapaz, você não foi criado para o mundo não, rapaz, você foi criado para Deus. Olha a vida da tua família aí. Olha o desgosto que isso está sendo para o teu pai, para a tua mãe. Vamos mudar essa história, rapaz. Vamos mudar essa história, vamos escrever uma nova história. Acabou, isso é página virada. Tá bom, vou pensar. E aí começou a ir para a igreja de vez em quando. Chegava 10h30, 11 horas, olhava quem ia pregar, voltava. Às vezes ficava conversando fora da igreja. Completou 18 anos.
arrumou uma namoradinha um dia, foi para um baile com uma namoradinha. Foi para o baile, não sei o que aconteceu no baile, eu sei que na volta do baile, veja isso, na volta do baile ele discutiu com a namorada no meio da rua, e ele tinha uma tesoura no bolso, acertou a namoradinha. Dizem que no Brasil, ninguém vai preso, né? Está preso há 3 anos. Uma cela com 17 bandidos. Família me ligou há pouco tempo para eu ir lá depor a favor do menino. Ei, o que você tem de bom? Diabo rouba você. Diabo rouba tudo que você tem. Nós esperamos lá em casa 7 anos para ter o primeiro filho. Estudamos tudo que vocês pensarem de criação de filho. Não estou dizendo que tem que esperar 7 anos, não tem nada disso, viu, gente? Estou dizendo que aconteceu lá em casa. Estudamos e nos preparamos e veio Pedro. Pelo nome vocês até assustaram, né? É fácil ter filho? Fácil ou não? Até pouco tempo, Pedro mamava 3 vezes à noite. Um dia nós fomos ao pediatra e o pediatra disse assim: a partir de hoje acabou. Acabou, ele não vai mamar mais à noite. Olha a Conceição. Não vai mamar. Mas quando ele disse, eu falei: mas doutor, ele vai acordar. E quando acordar, olhou para mim e disse assim: você vai ficar com ele. Vocês que têm filhos aí sabem como é isso, né? O garoto acorda meia-noite e não pode ver a mãe. Não pode ver a mãe. Há pouco tempo, olha eu com meu filho, 2 da manhã, ó, 1h30, gritando. Tinha hora que eu dizia para ele: filho, no outro aqui já está fazendo. É fácil ter filho? Imagina uma menina de 15 anos, que arrumou um filho e foi morar na casa dos pais. O que você tem de bom? O diabo rouba você, é ladrão, rouba a tua liberdade, rouba os teus sonhos, rouba os teus planos. Eu fui pastor de uma família, eu tenho história, né, gente? Já tenho 12 anos como pastor. Fui pastor de uma igreja um tempo atrás. E tinha uma família na igreja, pense na família. Aquela família. O pai líder da igreja, a mãe líder da igreja. Uma filha tocava na igreja. O outro cantor. Mas uma família que você olhava e dizia assim: que família! Eu não vou dar mais detalhes porque está sendo gravado. Mas ok, um dia o pai se engraçou com uma outra mulher. Se engraçou. Vocês sabem que pecado é pecado. Pecado é pecado. Mas vocês sabem também que alguns pecados destroem uma família para sempre. Você quer ver um homem perder toda a sua autoridade com filhos? É pecado moral sexual. Ele fala, os filhos olham para ele e dizem assim: eu não quero saber do que você fala. E ele se engraçou com uma outra pessoa, a esposa perdoou, mas viver junto mais não. Foi ele para um canto, ela para outro, os 3 filhos. Um que tocava, outro que cantava, outro líder da igreja. Ficaram todos com vergonha, saíram todos da igreja. Um deles, ou uma delas, já está morando com o 3º homem, mas ainda não foi casada, criada na igreja. O menino que cantava na igreja, encontrei com ele há pouco tempo, com uma latinha de cerveja numa mão e um cigarro em outra. O que você tem de bom? Hã? Diabo rouba você. Casaram, mal tinha um colchão para dormir. Trabalhando, compraram uma cama, uma geladeira, conseguiram comprar uma casa, um carro, vieram os filhos e deram estudos para os filhos, tudo perdido em 5 minutos. Diabo rouba você, é ladrão. O que você tem de valor? Continue comigo a leitura, verso 3. Capítulo 5, eu continuo no verso 3. O qual vivia nos sepulcros. O homem possesso vivia onde? Sepulcro não é lugar de vivo. Esse homem vivia onde só tem mortos.
o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, e ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus? Qual é a expressão que ele usa aí? O homem abriu a boca, quem falou? Abriu a boca, quem falou? Quem falou? Abriu a boca, o diabo falou. E veja a expressão que o diabo usou: que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Deus? Essa expressão nos evangelhos só é usada para falar da divindade de Jesus. Quando alguém queria dizer, eu sei que você é Deus, a expressão que ele usava era: Jesus, Filho do Deus. O homem abriu a boca e o diabo disse: eu sei que você é Deus. Interessante que hoje tem algumas pessoas que não aceitam isso, né? Ele foi um bom homem, foi um Martin Luther King, uma Madre Teresa de Calcutá, mas passou. O diabo sabe quem é ele. Abriu a boca, o diabo falou. E vejam o que disse. Eu li até o verso 7, e vou continuar a leitura agora no verso 10. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, onde morreram. Então, ok. O homem abriu a boca, quem falou? Quem falou? Ok, e ele fez um pedido. Qual foi o pedido? Me manda para longe, não. Olha aí, uma criação de porcos, até porque judeu e porco não combina, né? Até hoje, se você for a Israel, você vai ter, você não, mas quem for vai ter dificuldade em encontrar carne de porco. Judeu, mas ok, não é meu assunto hoje. Me manda para os porcos. Jesus disse: vai. Sim, pode ir. E o que ele fez com os porcos? Não entendi. Mas não entendi. Me manda para os porcos. Jesus disse: vai. Ele foi e matou os porcos. Por quê? Olha vocês em cima aqui agora. Eu já falei com esse grupo de baixo, vocês. O diabo não faz nada sem propósito. Nada. Lá nas Minas Gerais, nós dizemos assim: ele não dá ponto sem nó. O diabo, ele te dá corda aqui para te puxar no pescoço ali na frente. Quando você quer ir para o pecado, ele diz assim: ninguém vai ver. Quando você quer sair, ele aluga um carro de som e põe na porta da tua casa e diz para todo mundo o que você fez. Me deixa ir para os porcos, vai. Ele foi e matou os porcos, por quê? Então, vamos continuar aí a leitura. Capítulo 5 ainda, eu vou ler o verso 14. E os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado. Ele vivia andando. Eu enfatizei na leitura lá em cima que ele andava sempre. Aquele estava assentado e vestido. Ele vivia andando sem roupa. Agora ele estava assentado, vestido e em perfeito. E sabe o que aqueles porqueiros fizeram? Sabe o que todos fizeram? Convidaram os amigos, vizinhos, fizeram um almoço de adventista na igreja. Vocês sabem como é almoço de adventista na igreja? Não tem nem refrigerante, nem carne. Fizeram um almoço de adventista na igreja e disseram assim: vamos comemorar. Porque esse nosso irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Foi isso que fizeram? Não? O que fizeram? Verso 17: e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra. Pediram para que ir embora. Por quê? Por quê? Por que pediram para Jesus ir embora? Gente, a conclusão que eles chegaram foi a conclusão mais acertada que alguém pode chegar. Conclusão óbvia.
Conclusão lógica. Sabe qual é a conclusão? Se esse homem ficar aqui, ele vai mudar tudo. E é assim ou não é? Olha para a tua vida, como era e como é hoje. Não mudou? Mudou ou não? Alguns de vocês já assistiram até novela no passado. Alguns aqui talvez até Big Brother já viram. Mudou ou não mudou? Alguns lugares você passa e diz assim, como que eu já fui aí? Não acontece isso? Alguns restaurantes você vai e olha para algumas comidas e diz, meu Deus, já comi isso. Às vezes está lá zapeando na televisão e passa por um canal e diz, já vi. Não acontece não? Se não aconteceu, alguma coisa está errada. Porque quando Jesus chega, Ele muda tudo. Se não mudar, não chegou. E a conclusão deles foi lógica. Se esse homem ficar aqui... Então eles fizeram um pedido para Jesus. Qual foi o pedido? Vai embora. Sabe qual era a religião deles? Sabe qual era a religião daquele povo? Vocês vão ficar sentidos comigo? Não, acho que não, né? Se ficar também magoados, acho que a mágoa passa, né? Sabe qual era a religião deles? Religião do porco. Já ouviu falar? Não? Religião do porco é aquela que a pessoa vem à igreja sábado de manhã, à noite vai ao baile. Vem na igreja e bate na esposa em casa. Fica até 2 da manhã olhando um quase matando o outro e dizendo, esse esporte é legal. Abre página de internet e fica olhando coisa que nem não cristão não vê. É aquele rapaz que namora com a moça e acha que não tem problema nenhum fazer sexo com ela antes do casamento. Mesmo a Bíblia. Vocês estão entendendo que é a religião do porco? Preciso continuar, não? Qual foi o pedido que o diabo fez para Jesus? Diabo. Primeiro pedido, qual foi? Me deixa ir para onde? Para os porcos. Jesus disse sim ou não? Agora vem os donos dos porcos e fazem um pedido para Jesus. Qual foi o pedido? Vai embora. Jesus disse sim ou não? Sim. Ok, então vamos continuar, verso 20. Ou melhor, eu vou voltar um pouquinho, verso 18. Ao entrar Jesus no barco, verso 18, eu vou ler de novo. Ao entrar Jesus, a história começa com Jesus chegando e termina com Jesus 10 quilômetros de barco, noite toda. Se você voltar ao capítulo 4, você vai ver que foram nesses 10 quilômetros que eles enfrentaram aquele temporal, que os discípulos acharam que iam morrer. 10 quilômetros de barco, noite toda, Denilson, para mudar a vida de quantos? Quantos? Noite toda de barco para mudar a vida de quantos? E você? Para que você pudesse ser chamado filho de Deus, Ele se fez filho do homem. Você já teve o padrão de vida rebaixado alguma vez? Já teve? Já morou numa casa com 4 quartos e teve que mudar para uma com 1 quarto? Já teve um carro com ar-condicionado e teve que vender o carro para começar a andar de ônibus? Já? Sabe o que é ter o padrão de vida rebaixado? Se já você tem uma pálida ideia do que Jesus passou. Dizem até que grandeza não foi o homem ter ido à lua por poder, mas foi o filho do homem ter vindo à terra por amor. Alguém já cuspiu no teu rosto? Você tendo poder para só com um pensamento exterminar toda a geração daquela pessoa? Para que você pudesse ser chamado filho de Deus, Ele se fez filho do homem. Ao entrar Jesus no barco, verso 18, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, qual foi o pedido do diabo? Porcos. Jesus disse sim ou não? E então vem os donos dos porcos e fazem um pedido para Jesus. Qual foi? Vai embora. Jesus disse sim ou não? E então chega o ex-endemoniado, assentado, em perfeito juízo, um filho de Deus. Olha para Jesus e diz assim, deixa eu ir contigo. Jesus disse o que para ele? Religião, que você olha para o céu e diz, Senhor, quero um carro novo, toma. Quero aquela casa ali, passar em tal concurso, faculdade. Isso é religião do porco.
Sabe por quê? Porque para quem a gente ama, a gente pode dizer não. É verdade? Meu menino tem 2 anos. Fica lá em casa um dia com ele e não diz não para ele quebra a casa. Mas para quem a gente ama, a gente pode dizer. E Jesus disse para ele assim: não. Você vai lá para a tua casa, filho. Sabe por quê? Porque religião que não começa em casa, não vira esquina. Vocês estão entendendo isso? Se eu não tiver a força para fazer algumas colocações que fiz aqui com a minha esposa e meus filhos aqui, que religião é essa? Que os outros olham para a gente e dizem assim: médico, cura-te a ti mesmo. Você vai para a sua casa e vai mostrar para todo mundo, meu filho, o que aconteceu contigo. E o texto diz que ele foi e começou a proclamar em Decápolis e toda a Judéia, e todos se admiravam. Você sabe o que me chama a atenção no relato? Me chama a atenção que todo mundo fez pedido, né? O diabo fez, os donos dos porcos fizeram, o ex-endemoniado fez e Jesus fez. Queria te sugerir que nós terminássemos o culto dessa manhã fazendo um pedido ao Senhor. Pode ser? Mas antes de fazermos o pedido ao Senhor, nós vamos pensar um pouquinho nesse pedido que foi feito. Vai para a tua casa e fala para os teus tudo o que o Senhor fez contigo. Será que Jesus não está dizendo isso para nós hoje? Será que não está não? Está não? Será que o Senhor não está dizendo? Vai lá para os teus amigos, filho. Você tem amigo que está usando drogas, tem amigo que está novinho que está usando bebida alcoólica. Tem amiga que está com depressão profunda. Claro que não estou dizendo que é só questão espiritual, mas será que a mensagem de Deus para mim e para você hoje não é vai lá? Eu quero mostrar para vocês aqui alguma coisa. Marcelo vai me ajudar. Nós estamos tendo uma grande oportunidade esse ano, mas uma grande oportunidade. Eu tenho sentido que Deus não está só dizendo assim, vai. Ele está dizendo como ir. Nós recebemos aqui uma bênção nessa região do Rio de Janeiro, de esse ano participar do maior evangelismo já realizado na história do Rio de Janeiro. Maior. Vocês vão ter oportunidade de receber aqui pastor Luiz Gonçalves. E vejam bem, o primeiro evangelismo de Semana Santa na América do Sul aconteceu na Argentina, em Buenos Aires. E no primeiro evangelismo de Semana Santa, nós tivemos 147 pontos de pregação. Nos 8 países da América do Sul, estava começando. O último aconteceu ano passado, 2014, e nós tivemos 57 mil batismos. 57 mil batismos. O tema do evangelismo de Semana Santa desse ano, vai começar no final do mês, é a paixão de Cristo é você. Nós vamos completar 45 anos, e vocês vão receber aqui pastor Luiz Gonçalves. O programa foi preparado, olha, preparamos um selo para o programa, uma medalha para todo mundo que está trabalhando, para trazer alguém para Jesus, convite, sermonário e casinha, e o projeto vai acontecer assim. Pastor Luiz Gonçalves vai pregar aqui dia 28, sem ser sábado que vem, o outro sábado. Domingo nós vamos reunir em pequenos grupos, segunda, terça, quarta, volta para a igreja. Um projeto assim muito bem pensado. E eu queria fazer 4 pedidos para vocês. Todo mundo fez pedido no relato. Todo mundo fez. Meu primeiro pedido é ore por esse projeto. Sabe, gente, os seres humanos são divididos em 3 grupos. O primeiro grupo é aquele que faz as coisas acontecerem. Tem um grupo que não é grande, que faz a coisa acontecer. Tem um segundo grupo que fica olhando. Fica olhando o que está acontecendo. E tem um terceiro grupo que olha e pergunta, o que está acontecendo? Eu espero que nós sejamos o grupo que faz as coisas acontecerem. Por isso, ore pelo projeto, ministre um estudo bíblico, participe de um pequeno grupo, abra a sua casa. Talvez a mensagem de Deus para você é, vai lá. Tem vizinho teu te convidando para ir a baile, churrasco que tem carne que faz mal, convida para a tua casa. Vejam, eu quero aqui a ajuda de alguns,
para mostrar para vocês, antes da oração final, com aquele pedido que nós vamos fazer ao Senhor, mas eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Enquanto eles vão aqui se ajeitando, eu vou tentar passar um videozinho para vocês. Eu sou o pastor Luiz Ney, sou a terceira geração de adventistas em minha família, e a minha família foi alcançada através de um estudo da Bíblia. Naquela ocasião chamávamos de trabalho missionário. Eu sou apaixonado por estudos da Bíblia, assim como a irmã Jacira também é. Eu comecei o ano como diretora do Ministério Pessoal, preocupada porque no início do ano não tínhamos nenhum estudo bíblico. E eu orei muito a Deus, pedi que me mostrasse, onde estaria, o que fazer. Surgiu a ideia de fazer uma carteira profissional, envolvendo toda a igreja, todos os ministérios, e para poder conseguir as duplas missionárias. Mas aí eu comecei fazendo as pesquisas bíblicas. A ideia foi de fazer próximo aos pequenos grupos, para que as pessoas pudessem estar envolvidas na Semana Santa nos pequenos grupos. E começamos então sair em duplas missionárias, assim, ao derredor dos pequenos grupos. Muitas pessoas, a maioria, aceitaram fazer os estudos bíblicos. E com isso... Eu queria passar essa partezinha desse testemunho. Sábado que vem vocês vão assistir um testemunho aqui com o Cristiano que está aqui. Mas eu queria mostrar para vocês, irmã Jacira, mora em Marileia, 60 anos. E eu fui à casa dessa senhora e era 4 horas da tarde, eu saí triste da casa dela, sabe por quê? 4 da tarde, Austin, um calor de derreter. E eu entrei num carro com ar-condicionado, ela pegou a sombrinha para ir ministrar um estudo bíblico, disse para mim assim: pastor, eu quero que meu Senhor Jesus volte logo. Nós preparamos aqui, vejam só, a igreja preparou um banner que vai ser afixado aqui em um local específico. Prepararam faixas. Quero que vocês deem uma olhada em tudo, porque eu entendo que hoje o convite de Deus para nós vai lá. Vejam aqui o banner, vai ser afixado em um local específico aqui do bairro. Faixas como essas aqui que Denilson está segurando, vão ser afixadas. Várias faixas, cartazes como esses, convites. Tudo que você pensar em fazer aí, nós pensamos e fizemos. Mas, irmãos, esse projeto aqui não vai dar em nada se você não fizer nada. Por isso, eu estou te desafiando hoje, e talvez o pedido de Deus para você hoje vai para a tua casa. Eu não quero que ninguém saia daqui sem no mínimo 2 convites. Mas são convites assim, esses convites que você vai levar hoje não é para colocar na caixinha do correio de ninguém, não. Não é para isso. Esses convites que você vai levar é para: oi Cleonice, tudo bem? Vai ter um encontro lá na minha igreja dia 28. Cleonice, você precisa ir comigo, eu quero que você vá. Estão entendendo? Se ela for uma boa carioca, ela vai dizer para mim assim: eu vou. Eu vou encontrar com ela quarta-feira e ela vai dizer para mim assim: já separei minha roupa, eu vou. Sábado, final do culto, eu vou encontrar com ela na rua e ela vai dizer para mim assim: era hoje? Esse convite você vai levar para a gente que vai vir aqui, que você vai entregar e vai encontrar com a pessoa quarta-feira e vai dizer: fulano, é dia 28. E dia 28 você vai 8 horas na casa da manhã dele e vai dizer assim: fulano, vamos? É para quem você quer que venha. Então, isso, esse convite agora específico é para o programa aqui do dia 1º ao dia 4, mas o dia 28 aqui, o pastor Luiz prega, é o dia do amigo. E esse dia também nós queremos que você convide a pessoa para vir aqui. Tá bom assim? Vocês entenderam ou não? É uma boa coisa isso, gente? Eu acho que eu estou falando tudo de coisa boa para você. É bom ou não? Então eu vou pedir a ajuda de alguns aqui. Nós temos os convites. E esses convites vão ser entregues para você. Eu queria que ficasse em pé e à medida que fossem recebendo, fossem se assentando. Aqueles que pastor, eu quero convidar 3 pessoas. Eu vou convidar 4, 5. Então, você pode ficar em pé, recebe, se assenta e depois eu vou orar e a gente termina o culto.
Pode ser assim? Então todo mundo que está na cabeça aí de convidar alguém, eu acho que somos todos nós, né? Fique em pé, à medida que você receber, pode se assentar. Só fala assim, 10 convites, 5, 2. Me ajudem rapidinho, eu preciso de alguém lá em cima, professor Rivelino. Você pode receber e se assentar. Nós temos também, eles vão entregando e eu vou falando. Nós temos aqui 150 DVDs do pastor Luiz Gonçalves. DVD, você conhece? Esse DVD é para você que quer levar para alguém que nunca ouviu falar do pastor Luiz Gonçalves. Então, eu tenho um amigo lá, Denilson é meu amigo, não conhece o pastor Luiz Gonçalves. Nós vamos dar para você o DVD aqui, no final do culto. Você pode procurar Cleonice ou Denilson, a gente vai entregar 2, 3, para quem não conhece. Tá bom assim? Tá claro? Pode ser assim? Ok, todos, então recebendo, vocês podem se assentar e nós vamos terminar o culto. Eu pensava em terminar meio-dia, são meio-dia agora, mas me dei mais 2 minutinhos para a gente encerrar o culto aqui. Ok, todos estão recebendo, nós temos 150 DVDs aqui. Denilson e Cleonice vão me ajudar para aquele que você sabe que não conhece o pastor Luiz, você vai dar um DVD, o convite é um DVD. Isso, esse, nós temos 150, gente, é para aquele que precisa mesmo, ok? Todos receberam lá em cima, aqui estão terminando, ótimo, ótimo, muito legal. Obrigado, gente, obrigado. Ficou ótimo, olha, muito bonitas as faixas, os banners. Vocês viram que nós temos muitos convites, né? Esses aqui vão ser para panfletagem. Esses aqui nós vamos distribuir em calçadão, 40 mil convites. Mas esse que você pegou agora é para você, para levar para um amigo teu e dizer, fulano, pois não. Ok, então a irmã fez uma ótima pergunta e eu passei uma informação errada e vou corrigir lá. Pastor Luiz Gonçalves no dia 28 ele não vai estar, me equivoquei. Ele vai estar aqui dia 1, 2, 3 e 4, desculpe, eu dei a informação errada. Dia 28 ele vai estar em caravana lá em Angra dos Reis, Paraty. Ok, então essa informação, obrigado, viu? Todos receberam? Uma palavrinha de pastor para você. Palavrinha aqui. Dá tua atenção para mim um segundinho. Todo mundo já recebeu. De coração. Aqui, a tua atenção para mim. Eu vou até chegar meu óculos aqui, como ele faz lá. Não deixa de convidar os seus amigos, não. Eu fui criado numa comunidade em Belo Horizonte. Comunidade. Lá chamávamos de favela. Nós somos em 2 lá em casa. Eu tenho uma irmã. Minha irmã apresenta hoje um programa na Novo Tempo, 180 graus. Já devem ter visto, Creriane. Esse evangelho entrou na nossa casa, irmãos queridos, e mudou a vida de todo mundo lá. Eu olho para os meus amigos de infância, as amigas da minha irmã. O que esse evangelho fez? Isso não pode ficar só com a gente, não. Não fez contigo também? O evangelho fez uma revolução na tua vida. Então, por favor, eu quero orar por esse convite que você pegou. Mas eu quero te sugerir também que nós façamos um pedido ao Senhor. Vocês viram no texto bíblico que o diabo fez, os donos dos porcos fizeram, um ex-endemoniado fez, Jesus fez. Eu te sugiro que nós terminemos o culto dessa manhã fazendo um pedido ao Senhor. Pode ser? Pode ser ou não? Mas você faz. E eu vou te sugerir qual será o pedido. Pode ser? Eu te sugiro que o pedido seja, Senhor, eu quero que o Senhor fique comigo, custe o que custar. Se tudo tiver que ser diferente, que seja, mas eu quero que o Senhor fique. Você gostaria de fazer esse pedido para o Senhor? Gostaria? Podemos fazê-lo todos em pé? Nós vamos ficar em silêncio por 30 segundos.
Depois de você orar 30 segundos, eu vou orar aqui eu vou orar aqui audivelmente. Nós vamos terminar o culto. Quando eu terminar a oração, nossa equipe de louvor vai estar aqui. Nós vamos cantar de novo a música da Semana Santa, tema. Mas eu já vou sair, você não precisa cantar a música, porque eu passei 5 minutos do horário com vocês. Mas a música vai ficar tocando aqui. Ao final da minha oração, nossa equipe de louvor já vai estar aqui para cantar o hino, ok? Então 30 segundos para você fazer o seu pedido. Depois eu farei aqui de forma audível. Nosso Deus e Pai, nós temos um pedido a fazer ao Senhor. Na verdade, nós temos um rogo, um clamor, uma súplica lá do fundo do nosso coração. E a nossa súplica ao Senhor nessa manhã é: fica conosco, custe o que custar. Se tudo tiver que ser diferente, Senhor, que seja, mas fica conosco. Se os lugares que vamos, formas de tratamento em casa, em família, as músicas que ouvimos, programas que assistimos, páginas de internet que frequentamos, se tudo tiver que ser diferente, Senhor, que seja, mas por favor, fica conosco. É a nossa oração por Jesus, amém. Deus nos abençoe. Vamos então louvar o hino da Semana Santa. Já aprendemos um pouquinho no início e vamos sair pensando. Amanhã, irmãos, às 9 da manhã, aqueles que têm carro e vão adesivar seus carros, estejam aqui na igreja, tá ok? Para a gente trabalhar o evangelismo também com os nossos carros. Amanhã às 9 da manhã aqui na igreja, tá? Para adesivar os carros. Cantar em gratidão a ti, meu Salvador. Deixaste toda a glória pra sofrer e morrer por amor. Eu posso te ver lá na cruz, derramando seu sangue por mim. De joelhos me entrego, chorando e pedindo perdão. Jesus nasceu, viveu, amou e se entregou por ti. Sofreu, morreu, ressuscitou e logo virá. Abriu os braços pra morrer e assim vai te esperar. A paixão de Cristo é você, entregue a Ele o coração. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo que deu o seu único Filho, só para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. As lágrimas enxugará, minha vida Ele irá renovar. Te louvo, te dou minha alma, me usa, Senhor. Jesus nasceu, viveu, amou e se entregou por ti. Sofreu, morreu, ressuscitou e logo virá. Abriu os braços pra morrer e assim vai te esperar. A paixão de Cristo é você, entregue a Ele o coração. Jesus nasceu, viveu, amou e se entregou por ti. Sofreu, morreu, ressuscitou e logo virá. Abriu os braços pra morrer e assim vai te esperar. A paixão de Cristo é você, entregue a Ele o coração.
podemos sair então com esse pensamento em nossas mentes e corações.